Olá pessoal, tudo bem? Sou André Tesser, você está aqui no nosso canal Dialogando Direito, mais uma vez no YouTube. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão bem polêmica. E correndo o risco, inclusive, de não ser completamente bem entendido ou de trazer alguma posição um pouco mais controvertida sobre o tema, que vem sendo discutido aí, nas últimas semanas. A tal da PEC da jornada 6x1, que na verdade, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para alterar essa dinâmica, a princípio estabelecida, de jornada, entre aspas, 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Que na verdade é uma proposta de emenda constitucional que visa reduzir, com linhas gerais, tentando assim traduzir isso de uma forma um pouco mais simplificada, até para quem não é muito da área do direito, e a gente sempre se preocupa também em falar para essas pessoas aqui, que é uma proposta de emenda constitucional que visa alterar a lógica da jornada máxima ordinária semanal permitida na Constituição, 44 horas hoje, para 36 horas por semana, o que em tese levaria numa distribuição dessas horas aí, o que, imaginando aí uma jornada máxima diária de 8 horas, levaria aí a uma condição de uma jornada diferenciada de ter 2 dias de descanso e não apenas um. Essa é a questão da jornada 6x1 ou 5x2, enfim. Mas por que eu digo que eu corro o risco aqui de trazer uma posição um pouco polêmica ou talvez até controvertida? Longe de não achar importante discutir carga máxima de horas de trabalho semanal como uma premissa constitucional, ou como um direito fundamental, ou como um direito social, longe de achar que isso não é importante, porque se não fosse o legislador constitucional em 88, não tinha pensado nisso e não tinha trabalhado com essa premissa na Constituição, quando o Brasil se reconheceu aí como um Estado democrático de direito, em 1988. Mas a minha preocupação específica, e a gente falou várias vezes disso em outros vídeos aqui no canal, a minha preocupação específica é que essa iniciativa da discussão na jornada acabe deixando de lado ou obscurecendo 3 outras discussões que para mim são fundamentais também na estruturação e na nova adaptação das formas de trabalho à luz do século XXI, e que especialmente ficaram ainda em mais evidência com a pandemia da Covid-19. E as respostas que a sociedade como um todo e as relações de trabalho, inclusive, deram para as necessidades que se colocaram à frente para os desafios que a pandemia trouxe. A primeira dessas preocupações é a insistência que o ordenamento jurídico brasileiro tem, e as discussões colocadas em pauta, em adotarmos um modelo único, como se todas as formas de trabalho em todos os setores e segmentos da economia brasileira fossem iguais e pudessem ser tratados de forma igual. Esse é, para mim, hoje, o grande anacronismo da formatação das regras relativas ao direito do trabalho no Brasil. E eu não estou falando aqui só sobre o ponto de vista jurídico. Porque sim, eu sou advogado há mais de 20 anos, com
bastante experiência na advocacia empresarial, então bastante acostumado com essas discussões no âmbito das empresas e do segmento empresarial como um todo. Mas também, especialmente nos últimos anos, me deparei com os desafios da gestão e da gestão corporativa em larga escala, o que me fez ir atrás de estudar e tentar compreender alguns outros mecanismos e alguns outros conteúdos que me trouxeram diversas reflexões, inclusive no meio da pandemia. E por que eu digo isso? Porque a gente não pode imaginar que a gente vai ser assertivo e que nós vamos conseguir dar a melhor regulamentação possível se a gente continuar tratando todos os setores da economia brasileira do mesmo jeito. Inclusive, sob o ponto de vista das relações de trabalho. A dinâmica do trabalho numa indústria, numa fábrica, em que você tem, por exemplo, o processo produtivo todo alinhado numa linha de produção, etc., com processos bastante definidos, bastante herméticos, com pouca flexibilidade de dinâmica de trabalho, não pode ser comparado a um processo, por exemplo, dentro de empresas de tecnologia, de desenvolvimento de software ou de soluções de tecnologia, ou na área da publicidade, ou em áreas em que o trabalho intelectual te obrigue a ter mais flexibilidade, a depender de maior criatividade, a você não ter uma linha de processo produtivo bem definida. E o problema é que, à luz do que a gente tem hoje no Brasil, e me parece que ao discutir essa PEC desse jeito ou daquele jeito, a gente acaba não discutindo isso, que para mim é importante, é fundamental, de permitir que os setores da economia possam discutir as melhores dinâmicas dos seus trabalhos. E aí, em decorrência disso, vem uma segunda preocupação, especialmente para esses segmentos em que o processo de produção não pode ser estabelecido numa linha exatamente definida, em que ele é mais flexível pela própria natureza do trabalho a ser realizado, em que ele depende até às vezes de uma criatividade maior do colaborador, ou que ele precisa ter maior flexibilidade até para ter um melhor resultado. Não dá para imaginar que a gente continue querendo medir, a gente já falou disso em outro vídeo, medir o trabalho realizado nesta fábrica, nesta empresa de tecnologia do mesmo jeito. Isso é absolutamente contraproducente e é absolutamente contrafactual. De fato, talvez nas linhas de produção com processo produtivo mais cartesiano, vamos dizer assim, mais fordista, nesse modelo mais antigo, você de fato consiga medir o quanto o cara trabalha pelas horas que estão sendo marcadas. Mas num processo criativo isso é totalmente diferente. Um processo de trabalho mais flexível, isso é completamente diferente. É uma ilusão, para não dizer outra coisa, é uma ficção. Você imaginar numa empresa de tecnologia, de novo, num processo de criação e desenvolvimento do software, que o sujeito registra 8 horas de trabalho e ele trabalha essas 8 horas. Ele não trabalha, ele pode trabalhar mais, ele pode trabalhar menos, mas o fato é que eu quero dizer que o relógio dele, o relógio ponto, a marcação de horário, não registra jamais o trabalho realizado. E nem deve registrar. Essa flexibilidade é que é preciso ter. A gente precisa é esse o paradigma que precisa ser quebrado, mas para isso também depende da primeira preocupação que eu falei com vocês, em poder trabalhar de forma diferente essas questões. Que cada um possa, que cada segmento, cada setor possa ter ali um espaço de liberdade para ter a melhor adaptação aos seus processos produtivos. E aí isso tudo se conjuga na terceira preocupação, que é a polarização do discurso, né? Aí fica parecendo que qualquer discussão que permita flexibilizar um pouco as relações de trabalho seja uma discussão em prol do mercado, em prol da livre iniciativa, etc., e seja prejudicial ao trabalhador.
Ao mesmo tempo, qualquer discussão que vise melhorar a condição do trabalhador é uma condição contra o mercado, é uma condição contra o empregador. E essa polarização do discurso não ajuda nada, ela só ajuda a vender narrativa para político ganhar voto. E a gente deixa de discutir os verdadeiros problemas, eu não vou nem dizer problemas, as verdadeiras questões que essa realidade atual, especialmente no cenário pós-pandêmico, colocou em evidência. Nós precisamos rediscutir formas e relações de trabalho no Brasil. E isso não se faz com medidas paliativas ou pontuais que podem ser utilizadas para vender narrativas eleitoreiras e politiqueiras que no fim do dia não trazem solução prática alguma ou que mantém as velhas estruturas que causam dificuldade tanto para os empregadores quanto para os empregados. Por isso que eu disse que era uma posição um pouco mais controvertida e um pouco mais polêmica, porque, na verdade, se alguém me perguntar se eu sou a favor ou contra a PEC, eu nem sei dizer. Porque, para mim, ela é uma discussão pontual sobre um assunto importante, não há dúvida, eu comecei falando isso no vídeo, mas que não vai trazer grandes consequências práticas para a redefinição, independentemente do que acontecer, dos processos produtivos e de como a gente tem que enfrentar a nova realidade das relações de trabalho no Brasil. Acho que esse é o ponto. E aí, ao fazer isso e ao permitir a polarização do discurso, que é para um lado, que é para o outro, a gente, como há bastante tempo a gente vem fazendo no Brasil, perdendo o senso do equilíbrio, a gente perde a oportunidade de discutir aquilo que de fato deveria ser discutido. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí, eu sei que talvez seja polêmico, controvertido, mas enfim, é o que eu penso sobre isso. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, obrigado!